Na próxima quarta-feira, com presença do juiz de direito Roberto Troster Rodrigues Alves e do delegado de Polícia Civil Ricardo Lopes Maximiano de Oliveira e representantes da Secretaria de Assistência Social, acontece um encontro para discutir protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência. Milena Caramori conversou sobre o assunto com o delegado de Polícia Civil Ricardo Lopes. Tendo em vista a necessidade de implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher em São Gotardo e a aplicação da Lei Maria da Penha, acontecerá no Fórum, na próxima semana, uma discussão sobre os protocolos especiais de atendimento de mulheres vítimas de violência. Dr. Ricardo, o que é considerado violência contra a mulher? A violência contra a mulher é toda ação que envolve violência de gênero. O que isso quer dizer? Toda ação tendente do pai contra a filha, do marido contra a esposa, do amásio contra a sua amásia, dos companheiros homossexuais entre si, tendentes a menosprezar, menoscabar ou causar alguma dor ou sofrimento às mulheres dentro do ambiente doméstico. Essa violência pode ser, então, física ou emocional? Sim, física, emocional, patrimonial, psicológica, moral. A Lei Maria da Penha ela elenca 5 tipos de violência, como nós estávamos falando, física, moral, psicológica, patrimonial, entendeu? E o que seriam essas violências, assim, com uma explicação breve? A violência física, ela engloba tanto a lesão corporal, quanto a vias de fato, quanto a própria ameaça. A violência moral também engloba a ameaça, a injúria, a calúnia e a difamação. Muitas vezes, o agressor não ofende a mulher por meio da força, mas ele usa do quê? Usa de palavras, chamando a sua companheira por nomes como prostituta, vagabundo, entre outros. O que uma mulher vítima de violência deve fazer? Ela deve procurar os órgãos de proteção, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público, e pedir para que sejam tomadas medidas protetivas de urgência em favor dela contra o seu agressor. Quais são os principais entraves da polícia para coibir a violência contra a mulher? Na verdade, o que mais dificulta o combate deste crime são as próprias vítimas. Na nossa sociedade hoje, as mulheres elas têm, infelizmente, uma dependência emocional muito grande quanto aos seus companheiros. E muitas vezes elas procuram essa ajuda que nós falamos, elas representam e pedem medidas protetivas de urgência e cerca de alguns dias ou algumas semanas depois, elas tornam a viver com esses companheiros agressores. A dependência financeira e emocional, ela tem um grande peso nesse problema? Sim, a dependência financeira das mulheres de baixa renda, muito, e a dependência emocional de todas as mulheres. Como eu falei, na nossa sociedade, a mulher ela foi criada para constituir família, então ela tem uma dependência emocional dos seus companheiros. Esse tipo de violência, ele acomete tanto mulheres de alta renda quanto mulheres de baixa renda? Sim, esse é um crime que não tem distinção social. Esse é um crime que se verifica em todos os lares. Quando eu digo em todos os lares, eu quero me referir ao seguinte: ele não está restrito à população de baixa renda, aos bairros mais pobres, não. Há mulheres da alta sociedade também que são agredidas, como nós sabemos de alguns casos famosos. Vocês vão se reunir, né, junto com o juiz, com o Conselho de Direito das Mulheres e o promotor para discutir esse assunto. Sim, a reunião é interessante para que sejam traçadas metas de trabalho para esse ano. Quais são as principais medidas protetivas que já foram implementadas e que ainda devem ser implementadas? Bom, nós temos medidas de cunho policial e estas todas são implementadas, que são o afastamento do lar do agressor, que são a recondução da ofendida ao lar, são a recolocação dela em seu lar e a retirada dos seus pertences, se necessário, as medidas de cunho judicial, que é a declaração da separação de corpos, a proibição de aproximação do agressor da ofendida e de manter contato com elas, mas nós temos uma medida muito importante que até hoje, desde 2006, nós não temos notícia da sua implementação, que é a criação de abrigos específicos para as mulheres vítimas de violência doméstica que não têm onde se abrigar. Então, essa é uma medida ainda muito importante que nós não temos notícia da sua criação em nenhum lugar do país.
Existe um ciclo da violência doméstica que parece se repetir em todos os casos, né, doutor Ricardo? Sim, esse ciclo é um ciclo de violência crescente. O que ocorre é que, muitas vezes, os agressores até são boas pessoas socialmente. São pessoas que tratam com os outros na rua muito bem, não têm envolvimento com outros crimes, são pessoas de bom trato social, mas que dentro de casa realmente não se mostram boas pessoas. E muitas vezes a violência doméstica começa, como eu falei, com a violência moral, com uma ofensa ou com uma violência moral de natureza de ameaça. E ela vai crescendo ao longo dos meses, ao longo dos anos, em a vítima permitindo que esse tipo de ocorrência se perpetue. Nós temos o caso, como eu falei, da própria Maria da Penha, que nomeou a lei, que foi permitindo ao longo dos anos que o seu agressor retornasse ao lar e que gerou o que gerou com ela. Ela acabou se tornando vítima de uma violência maior. Nós temos outras mulheres também, tanto aqui em São Gotardo quanto em outras cidades, que mesmo após sofrerem violência de natureza moral e natureza patrimonial, elas vão permitindo que essa violência vá se perpetuando e se agravando cada vez mais. Nessa reunião, né, com o promotor, o juiz, o Conselho de Direito das Mulheres, vocês vão discutir protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência. Que protocolos são esses? Bom, nós temos as medidas protetivas de urgência, que são o protocolo de atendimento imediato. Nós temos outros protocolos de atendimento também que precisam ser tratados além desse ambiente que nós estamos aqui falando, do ambiente criminalístico, que se restringe às delegacias, aos quartéis de polícia e aos fóruns. Nós temos que tratar também com o protocolo de atendimento junto à Secretaria de Saúde, que nós temos reparado, nós não estamos trabalhando em conjunto, nós vamos levantar isso também na reunião. Existe uma diferenciação entre os protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência e um protocolo humanizado de atendimento? Existe um protocolo diferenciado, sim, utilizado sobretudo pelas delegacias de mulheres nas cidades onde elas existem. Infelizmente, aqui em São Gotardo não é o nosso caso. Nós temos uma delegacia que atende a todo tipo de demanda, mas, na medida do possível, nós temos tentado dar essa atenção especial às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Nós temos um projeto a ser encaminhado ainda à minha regional e à Superintendência de Polícia para a criação de uma delegacia de proteção às mulheres em São Gotardo. O que eu tenho visto aqui da demanda, do aporte de casos de violência doméstica, já comporta a criação de uma delegacia especializada. Qual que é a importância da articulação dos órgãos públicos no combate à violência contra a mulher? O ideal é traçar em si estratégias no combate a esse tipo de crime. Porque, como eu disse, esse crime acontece dentro dos lares e dentro dos lares a polícia, o judiciário não está presente. Então, nós temos que traçar estratégias de modo que nós possamos receber essas mulheres e dar andamento ou dar prosseguimento às suas reclamações.